Olá, meninos! Aula de hoje de filosofia falaremos sobre os filósofos sofistas, certo? A gente vai entender um pouco aqui sobre eles. Os sofistas correspondem aos filósofos que pertenceram à escola sofística. Essa é a classificação deles aqui. Essa escola era composta por um grupo de sábios e eruditos itinerantes, ou seja, eles viviam de uma cidade para outra. Eles dominavam técnicas de retórica e discurso e estavam interessados em divulgar seus conhecimentos em troca de pagamento de taxas pelos estudantes ou aprendizes. Ou seja, era uma galera que tinha um conhecimento muito grande e aí eles viviam de uma cidade para outra e aí, tipo, se você quisesse ser ensinado por ele, você pagava. Era uma espécie de professor itinerante, digamos assim. Um cara que tinha um grande conhecimento e que trocava esse conhecimento dele por dinheiro. A palavra sofista é de origem grega, que significa sofistes, que corresponde ao derivado da palavra sofia. Ou seja, sofista está relacionado com esse significado aqui, que é o significado de sabedoria. Sofista é como se fosse uma espécie de sábio. O que é um sofista? É um sábio, de acordo com a origem da palavra. Dessa maneira, os jovens bem-nascidos buscavam os sofistas interessados em adquirir conhecimentos e o arete, que é esse termo aqui, esse termo grego aqui. Esse conceito aqui, arete, é um conceito grego que está relacionado com a ideia de nobreza, de excelência ou de virtude. Ou seja, o cara buscava esse filósofo sofista. Digamos que eu fosse um jovem grego que viveu há 2000 anos atrás. Aí eu estou sabendo que um sofista está dando umas aulas aqui na minha cidade. E aí ia lá, eu ia pagar para ele me ensinar alguma coisa. Por quê? Porque eu queria alcançar um nível maior de nobreza, ser uma pessoa mais excelente e uma pessoa mais virtuosa. É por isso que os jovens da época buscavam os sábios ou os sofistas da época, certo? E aí a gente vai ver que entre os sofistas e outros filósofos que a gente já estudou, existia uma certa oposição, digamos assim. E aí o assunto vai dizer para a gente o seguinte: em contraposição ao conceito de dialética e da maiêutica, determinado pelo filósofo Sócrates, que é aquele cara que a gente já estudou, os sofistas eles negam a existência da verdade absoluta, de modo que ela surge por meio do consenso entre os homens. E o que ele está querendo dizer com isso aqui, que é o que vocês vão encontrar lá no material que eu passei para vocês. Os filósofos, como Sócrates, por exemplo, e os outros filósofos que a gente já estudou, eles acreditavam que existia uma verdade absoluta. Você poderia sim chegar a uma verdade, algum tipo de verdade. Mas os sofistas, e como é que a gente chegava a essa verdade? Através do consenso entre os homens. É aquilo que eu expliquei para vocês sobre a ideia que a gente falou sobre o desenvolvimento do ser humano. Você tinha dois pontos diferentes ali, você tinha divergências, mas aí você, digamos que é o que a gente fala sobre dialética, que eu expliquei para vocês. Mas num determinado ponto, apesar da discordância, você chegava a um consenso, a um conhecimento comum. E esse conhecimento comum, de acordo com Sócrates, era a verdade ou a virtude. Mas os filósofos sofistas eles estavam em contraposição com essas ideias do Sócrates. Ou seja, eles não acreditavam que existia uma verdade absoluta, certo? E o que é uma verdade absoluta? Verdade absoluta é aquilo que serve para todas as pessoas. Serve para todas as pessoas em todos os momentos. Os sofistas não acreditavam que existia esse tipo de verdade, certo? Dessa forma, o filósofo Sócrates se opôs à escola sofística, faltou um acento aqui, e sobretudo aos mestres da oratória. Oratória é o quê? Poderia substituir essa palavra oratória por aos mestres da fala, ou seja, pessoas que tinham uma grande capacidade de fala, uma boa oratória, digamos assim. Uma vez que eles cobravam preços muito altos para a disseminação do conhecimento. Então, um dos problemas que existia entre os Sócrates e os filósofos sofistas é que eles cobravam muito caro, né? Cobravam muito caro pelo conhecimento, para divulgar o conhecimento deles. Esse é o segundo ponto de discordância. O primeiro ponto de discordância, que é o que eu já expliquei aqui, é que Sócrates acreditava que existia uma verdade absoluta, e os sofistas não. Os sofistas acreditavam que a verdade
dependia do ponto de vista de cada pessoa. Em outras palavras, se o sofista acreditava nas coisas de forma particular, ó, o que ele está dizendo aqui, acreditava nas coisas de forma particular, de modo que cada indivíduo tem a sua visão, eles refutam para ganhar o debate. Ou seja, como é que funciona isso? Ele vai, digamos que se eu perguntar, por exemplo, para você, o que é um bom time de futebol? Cada um de vocês vai ter uma ideia. De acordo com os sofistas, cada ideia que você vai ter, o que outras pessoas vão ter sobre o assunto, funciona como uma verdade. Só que é uma verdade relativa. Por quê? Porque ela não vai servir para todo mundo. Porque cada pessoa tem o seu ponto de vista diferente, certo? E aí o que ele vai dizer? Acredita nas coisas de forma particular. Ou seja, cada pessoa tem o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Enquanto Sócrates, que parte do pressuposto da existência do conceito absoluto de cada coisa. Ele refuta, assim, com o intuito de purificar a alma da sua ignorância. Como a gente já viu nas aulas passadas, o Sócrates ele dizia o seguinte, para você conhecer uma coisa de verdade, em primeiro lugar, você precisa reconhecer a sua ignorância. Depois disso, você consegue chegar a um conceito, a uma verdade absoluta. E dessa forma, você consegue purificar a sua alma, você alcança uma determinada virtude. E com isso, você purifica a sua alma da ignorância. Mas os sofistas eles não acreditavam nisso. Eles não acreditavam nessa ideia aqui, de conceito absoluto de alguma coisa. Por que o conceito não era absoluto? Porque cada pessoa poderia ter o seu próprio conceito a respeito de um determinado assunto. Eu citei aqui o exemplo do futebol, por exemplo, mas a gente poderia citar vários tipos de exemplos. Se eu perguntar para você, o que é um bom filme? E aí, cada pessoa da sala vai ter a sua opinião pessoal sobre o assunto. E aí, a gente não encontraria um ponto em comum, por exemplo. Então, mas os sofistas iam dizer o seguinte, não, cada pessoa tem a sua verdade pessoal, cada pessoa acredita no que quiser. Sócrates acreditava justamente do contrário, que você poderia ter um conceito absoluto e uma verdade que servisse para todas as pessoas, certo? E aí os sofistas se opõem a essa ideia. Entenderam? Se não tiverem entendido, deixem as dúvidas lá na sala virtual. Aqui a gente tem os principais sofistas. O nome deles é um pouco estranho. Tem aqui o Gorgias e o Hippias de Elis. O Gorgias ele nasceu aqui na Sicília, nessa cidade aqui de Leontinos, por volta de 483 a.C. e morreu aqui no ano de 380 a.C. Ele foi um filósofo grego que, junto a Protágoras, formou a primeira geração dos sofistas. Ele se destacou como orador, ou seja, como aquela pessoa que fala bem, e como retórico, de modo que confiava na objetividade da elocução. Segundo ele, a persuasão aliada às palavras modela a mente dos homens como quiser. O que significa isso? A persuasão modela a mente dos homens. Significa que, digamos que eu faço que você não concorde comigo sobre um determinado assunto. E aí, se eu tiver uma grande capacidade de persuasão e se eu tiver uma boa forma de falar, eu posso convencer você do contrário. Posso convencer você a concordar comigo. E o que ele vai dizer aqui? Modela a mente dos homens. Ou seja, se eu tiver uma grande capacidade de persuasão, de convencimento, eu posso inclusive modelar a sua mente, a sua forma de pensar como eu quiser, certo? Isso aí é muito importante para que vocês não permitam que ninguém faça isso com vocês. Hippias de Elis. Ele viveu aqui nesse período, do ano de 430 até 443, e nasceu em Elis, que é uma das cidades do Mediterrâneo. Lá nas aulas de história eu estou mostrando para vocês o que é o Mediterrâneo. Ele nasceu lá perto do Mediterrâneo e foi um dos famosos mestres sofistas. Ele foi uma figura multifacetada, ou seja, ele se atuou em várias áreas e foi um hábil orador grego, além de se destacar nas áreas de artesanato, astronomia, matemática e história. Com seu trabalho, ele conseguiu obter muitos lucros e se tornou um homem rico e respeitado, que é aquilo que a gente já falou para vocês, né? Eles vendiam o conhecimento deles. Ele foi o criador dessa técnica aqui, do método de mnemotécnica, ou seja, a arte da memória. O que significa essa mnemotécnica aqui? É a capacidade de memorizar determinado assunto, certo?
Ele foi nomeado, para finalizar, ele foi nomeado embaixador da sua cidade natal. Cidade aqui, no caso, Elis, que é uma das cidades gregas da época, certo? Então, espero que tenha ficado entendido aí para vocês. Eu tentei explicar da forma mais lenta possível para que fique bem claro, fique bem mastigado para vocês. Mas se tiver ficado alguma dúvida, por favor, não deixe de perguntar. E um abraço a todos e até a próxima aula.